Se não tivesse técnico, seria melhor, né? O Flamengo, sem um técnico, teria conquistado algo que com ele não conquistou. Perdeu tudo. Talvez fique como lição para ele e para o próprio Flamengo. Porque eu lembro que a gente estava aqui nessa mesa no dia que o Flamengo optou por não dar continuidade ao trabalho do Dorival e eu dizia, o Flamengo está errando. Porque o Dorival deu ao Flamengo 2 títulos e o Flamengo vai buscar a ilusão de que um técnico estrangeiro tem mais capacidade tática para desenvolver o time. Um desastre o trabalho tático do Vitor Pereira. Um desastre o trabalho tático do Vitor Pereira. Galera, é com essa frase que eu começo esse vídeo de hoje, lamentando profundamente o atual momento do Flamengo. Acabamos de ser humilhados pelo Fluminense no Maracanã. É isso mesmo, galera. Levamos olé do início ao fim do Fluminense em uma final de Campeonato Carioca. Um verdadeiro chocolate no domingo de Páscoa. Dorme com esse barulho, galera. Eu vou trazer esse vídeo para vocês agora. O pessoal da ESPN Brasil falando a respeito do jogo, do trabalho do Vitor Pereira e do título do Fluminense em cima do Flamengo, né? Perder pro Fluminense, infelizmente, virou algo rotineiro pra gente, né, galera? Até quando? Até quando vamos passar por esses vexames? Até quando vamos passar por essas vergonhas? Vergonha essas que passamos por causa da nossa diretoria incompetente, que não tem um planejamento adequado para o seu departamento de futebol. Você vai ver esse vídeo agora, mas antes eu peço a você, deixe o seu like, é importantíssimo para o nosso canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe o nosso link e você que não é inscrito, se inscreva no canal, galera. Dá essa moral pra gente aí, tá bom? Vamos pro vídeo, é o que interessa. Daqui a pouquinho a gente volta. Meus amigos, é o seguinte, viu? Ao mesmo tempo que a atuação do Fluminense foi épica e a gente merece destacar muito um primeiro tempo soberbo do Fluminense, um passeio do Fluminense, em contrapartida, a gente teve um Flamengo, olha, a gente faz a avaliação até agora do Vitor Pereira e realmente são 3 meses onde ele não ganha nada e o Flamengo com atuações apáticas. Eu nunca vi um período de um treinador do clube ser tão ruim, mas tão ruim quanto do Vitor Pereira no Flamengo. Boa noite, Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite ao Pedro, ao Breiler, ao Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que a gente viveu uma noite de futebol no Rio de Janeiro que é muito maior do que a própria conquista do estadual que o Fluminense consegue. E temos várias coisas para tratar, vários destaques. Eu vou deixar para explicar questões sobre escolhas de jogadores e tática durante o jogo, durante a linha de passe. Eu vou citar primeiro algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Do lado de quem festeja. Perfeito. O título de Fernando Diniz. Isso. Porque produziu o melhor futebol do campeonato inteiro e terminou ganhando quem jogou melhor durante a competição, num trabalho que vem desde o ano passado, que jogou um grande futebol tirando tudo ou quase tudo possível do elenco que tem. Do outro lado, a gente tem o oposto. Nós temos um elenco que rende muito aquém do que é possível, taticamente, tecnicamente, às vezes acho até fisicamente, numa temporada que começou com o Flamengo sendo favorito a parte dos títulos, não era contra o Palmeiras, dividia o favoritismo. Isso. Não era no Mundial, mas era na semifinal do Mundial. Perfeito. No mais, tudo que o Flamengo precisava ganhar, o Flamengo perdeu no início do ano. E as feridas, que eram enormes antes desse jogo, e por isso esse jogo era tão importante, ficaram maiores ainda. Lembrando que o Flamengo poupou boa parte do seu time na Libertadores para estar mais inteiro nesse jogo, enquanto o Fluminense jogou com seus principais jogadores no meio de semana. Ou seja, não há a desculpa da parte física. O problema ali é questão de jogo, é coletivo, é técnico, é mental,
é tático. O Flamengo, nesse momento, definha em vez de melhorar. Porque a vantagem de 2-0 era uma vantagem que, mentalmente, permitia ao Flamengo administrar a situação muito bem. Quem administrou a situação foi o Fluminense, porque depois do primeiro gol do Fluminense, o Flamengo desabou. E a cada gol, o Flamengo ia desandando, e no final até fez o gol quando o Fluminense simplesmente administrava a situação, porque se o Fluminense forçasse do jeito que estava o Flamengo, teria feito 5. Quando foi 3-4-0, a minha impressão era a seguinte, principalmente no 4-0, imagina uma luta de boxe, William. Lutador tá encostado nas cordas. Sim. Toma pancada, o juiz sabe que a luta acabou. No boxe a luta acaba. Aí tem os minutos do jogo para acabar. E o Flamengo foi para o córner, não mostrou nenhuma capacidade de reação. O Fluminense escreve uma página sensacional na sua história, que não é ganhar o estadual, é a virada em cima de um time mais caro e com o elenco melhor. E o Flamengo, de agora em diante, tem que resolver seus problemas e rapidamente. É a história do Fla-Flu, um clássico que tem mais de 100 anos, e é óbvio que nós não vimos todos os Fla-Flus da história, mas, olha, se pegar um historiador, conversar e tal, é candidatíssimo aí a um dos maiores da história do Fla-Flu. Essa vitória do Fluminense, essa virada do Fluminense, porque perdia por 2-0 no jogo de ida. É bom lembrar que com 1-0 o Flamengo ainda era campeão. Sim. 1-0 o Flamengo ainda era campeão. Sim, mas sentiu demais o gol, já né? sentiu o golpe no 1-0. Eugênio, eu acho que a gente pode falar muito dos bancos também, né? Quando eu falo de banco, eu falo dos reservas. Os jogadores ganham o jogo, é bem verdade. Mas você tem de um lado um Fernando Diniz, que a gente viu... Galera, qual o torcedor, em sua sã consciência, vamos ser sinceros aqui, qual torcedor rubro-negro, em sua sã consciência, acreditava que o Flamengo seria campeão nesse domingo? Eu, por mais otimista que eu seja, eu sou muito otimista. Eu achava que o Flamengo ia ser campeão, não é de agora não. Na época o Flamengo não tinha time, que o Flamengo era falido. Todas as vezes que o Flamengo ia disputar uma Libertadores da América, eu achava que o Flamengo ia ser campeão. Brasileiro é a mesma coisa. Por quê? O otimismo rubro-negro. Ao contrário de agora, você vendo o futebol ridículo que o Flamengo joga, qual torcedor, em sua sã consciência, achava que mesmo com o placar de 2-0 a favor, o Flamengo seria campeão contra o Fluminense? Sabendo que o Fluminense hoje é um time muito melhor treinado do que o Flamengo. Joga um futebol muito melhor do que o Flamengo. Qual torcedor, galera? Torcer a gente torce. Mas se você fizer uma análise fria do atual momento dos dois clubes, dos dois times, o Fluminense hoje, essa é a verdade, é muito superior, é muito mais bem treinado do que o Flamengo. Não estou falando aqui de jogadores, estou falando de treinamento. O clube, uma equipe. O Fluminense hoje é uma equipe. O Flamengo hoje é um bando de bons jogadores que não sabe o que fazer em campo. O Fluminense hoje é uma equipe. Vamos lá, vamos seguir. O que viu do time dele, e do outro, o VP, que a gente viu, o que viu. Aliás, o que a gente não viu, né, até agora do time dele, né, Gil? É isso. Boa noite, William. Boa noite, Birner, Pedro, Breiler, fãs do esportes. O banco relativo, né? Porque hoje o Fernando Diniz não estava lá no banco. Né? Era o Eduardo Barros. Mas eu acho que no banco, mas é muito importante para o Diniz isso. Eu pontuava, quando da conquista da Taça Guanabara, que era um título sem grande expressão, mas era a simbologia de levantar uma taça. E o Diniz conseguia fazer isso, era um peso nas costas dele, era um carimbo de que ele não conseguia título, que ele não ganhava, que ele não era campeão, que chegava na hora do jogo grande, o time dele não rendia. Então ele ganhou aquela Taça Guanabara em cima do mesmo Flamengo, e agora, sim, é um título que ainda não é o maior possível, mas é um título contra um dos melhores times do Brasil, que dá ao Diniz muito mais peso, a carreira dele, eleva ele a um outro patamar e permite a ele colher louros de uma trajetória que foi o tempo inteiro remando contra a maré. Vamos dar o braço a torcer, galera. Eu venho falando isso aqui já há algum tempo. O Fernando Diniz, para mim, respeito a opinião de todos, mas na minha opinião, ele vai ser um grandíssimo treinador. E hoje,
dois treinadores que estão no Brasil atualmente, vamos falar assim, dos tops, para mim não tem ninguém melhor do que ele. Não tem. É um cara que sabe armar seus times, é um cara que tem a sua convicção e não muda, independente das críticas, das análises de muitos comentaristas aí que criticam ele porque não tinha conquistado o título. Ele não muda, né? Tem sua convicção. E vamos falar a verdade. Todos os times que ele dirige jogam bonito. Fazem um futebol muito interessante. Tem que dar o braço a torcer, galera. Eu sei que ganhou da gente, né? Tá todo mundo chateado com essa situação. Mas hoje o Fernando Diniz é o melhor treinador que atua no Brasil. Isso aí é indiscutível. O tempo todo fazendo o diferente, pensando com a própria cabeça. Exatamente. Levando pancada de todos os lados. Críticas incessantes. E elas vão continuar. E injustas, várias vezes. Algumas vezes justas, mas na maioria eu acredito que injustas. Então eu acho que é um grande passo para um treinador que pode dar passos ainda maiores. E foi a conquista da ideia de jogo dele, acima de tudo. Não de uma estratégia específica para esse jogo ou para aquele. O Fluminense venceu hoje a partir de uma ideia de futebol que ele prega, que ele vem desenvolvendo nesse time. Do outro lado, a gente conversava ali fora, né? O que começa errado provavelmente vai terminar errado. Desde a chegada do Vitor Pereira ao Flamengo, ele carrega com si um peso enorme. Mas eu falava do VP. O VP chega ao Flamengo, na entrevista de apresentação dele, é uma censura. Não era permitido perguntar sobre a situação da saída dele do Corinthians, da sogra, da viagem. Ele já chega sem moral. E quando ele não tem moral na chegada, ele vai sair hoje ou amanhã no máximo, ele vai sair do Flamengo. Ele vai, né? Acabou ele no Flamengo hoje. Acabou. Sem moral. Porque tudo o que ele fez foi errado. Desde a chegada dele ao Flamengo, foi muito mal conduzida. Foi uma situação mal resolvida sobre a qual ele mesmo não conseguiu falar. Ele não conseguiu explicar. Ele não teve capacidade para ser direto, objetivo e sincero com as pessoas que estavam envolvidas na situação. E são muitas pessoas, porque você coloca aí torcidas do Flamengo e do Corinthians. Porque você fala com as torcidas. E ele errou praticamente em tudo que ele tentou. Claro que teve alguns acertos, mas enquanto técnico, decisões de escalação, de estratégia, ao longo desse período todo, acumulou derrotas. A gente até conversava agora há pouco na redação. Se não tivesse técnico, seria melhor, né? O Flamengo, sem um técnico, teria conquistado algo que com ele não conquistou. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Talvez fique como lição para ele e para o próprio Flamengo. Porque eu lembro que a gente estava aqui nessa mesa no dia que o Flamengo optou por não dar continuidade ao trabalho do Dorival e eu dizia, o Flamengo está errando. Porque o Dorival deu ao Flamengo 2 títulos e o Flamengo vai buscar a ilusão de que um técnico estrangeiro tem mais capacidade tática para desenvolver o time. Um desastre o trabalho tático do Vitor Pereira. Galera, é isso aí. Você viu aí o pessoal da ESPN Brasil, né, do programa Linha de Passe, falando a respeito do Flamengo, dessa derrota vexatória do Flamengo para o Fluminense, e o Fluminense se sagrando aí campeão, bicampeão carioca de 2023. Muita coisa precisa ser mudada, galera. O Vitor Pereira vai cair, é questão de tempo ele cair. Talvez quando você assistir esse vídeo ele já tenha caído. Mas aí vai trazer outro treinador. Quem será o treinador? E outra coisa, vai cair só o dirigente? Vai cair só o treinador? E os dirigentes? E aqueles que contratam o treinador? Vão continuar? Tem muita coisa errada, galera. Infelizmente, o Flamengo hoje é um clube estruturado, com condições financeiras diferentes dos outros no Brasil, mas o seu futebol é amador, essa que é a verdade. E a torcida que fica passando vergonha. Galera, saudações rubro-negras, peço a você que assistiu esse vídeo, deixa o seu like aí, importantíssimo pra gente, ativa o sininho de notificação, tá? Compartilhe o nosso link, e você que não é inscrito, se inscreva no canal,
dá essa moral pra gente. Saudações rubro-negras, galera. Isso aqui é Flamengo.